Todo mundo animado? Ó, e olha aqui o recadinho aqui em cima, ó. O que nós vamos precisar para a aula? Se é hora de estudar, o que a gente precisa? A notebook, a pen and focus. Então, vamos pegar aí um caderno para você fazer as suas anotações. A pen, a pencil, focar aqui, anota tudo. Na aula passada, a gente estudou sobre verbos de preferência, a gente aprendeu um monte de palavras novas, um monte de frases para você falar sobre coisas que você gosta, que você não gosta. E hoje a gente vai aprender as horas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa pra gente aprender... e aqui deixa eu contar pra vocês uma coisa que vocês não podem esquecer, que agora, hashtag I have an English teacher. Você tem uma professora de inglês. Agora você tem a sua professora de inglês. I am your teacher. Hashtag I have an English teacher. Ok? So, let's go. Então, hoje nós vamos aprender as horas. E aí, as horas, gente, é muito simples, muito bom, muito fácil. E aí, é claro, a base de tudo, para vocês saberem as horas, você precisa saber falar todos os números. E você precisa também saber olhar as horas em relógio de ponteiro, tá? É importante você saber olhar as horas em relógio de ponteiro, tá bom? Eu não vou ensinar agora, hoje, a olhar as horas em relógio de ponteiro. Mas aí, então, se você não sabe, não tem problema, você assiste a aula, depois é só você... Qualquer vídeo no YouTube aí você vai conseguir, tá bom? E deixa eu te falar uma coisa, antes da gente começar. Existem duas maneiras de falar as horas em inglês. Você pode falar da forma normal. Então, por exemplo, assim, agora são 8h11. Então, você pode falar 8:11, 8h11. Qualquer hora, qualquer horário que for, você pode falar os números normais. E se você já sabe os números, então você já sabe falar essa maneira, tá? Então, se são 8h12, 8:12. Se você sabe falar os números, você sabe falar as horas dessa maneira. Hoje eu vim aqui pra gente aprender a segunda, outra maneira de falar os números em inglês. Então, como que a gente fala? A gente vai falar de uma maneira diferente. Lembrando que focado desse jeito para falar as horas, você é focado no relógio de ponteiro. Então agora, vamos lá. Primeira coisa, para você saber falar as horas em ponto, por exemplo, a nossa aula começou às 8. 8 horas em ponto. Você vai usar o'clock. Então você vai falar the live is at 8 o'clock. Ok? E aí, então, ó, quando você olhar no relógio de ponteiro e o ponteiro estiver no 12, o ponteiro dos minutos, tá bom? Não se esqueça, foca no ponteiro dos minutos. Se o ponteiro dos minutos estiver no 12, marcando horas em ponto, você só precisa colocar o'clock, tá bom? O'clock. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. So, what time is it? Então aqui, gente, ó, para perguntar que horas são em inglês, a gente fala what time is it? Tá? Que horas são, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai responder sempre começando com it's, tá bom? Sempre que você for falar as horas, você fala it's, ok? Então aqui, que horas são? What time is it? It's 9 o'clock, tá? Então são 9 horas. It's 9 o'clock. A nossa live começou às 8. 8 o'clock. E assim por diante, tá bom? Então, muito fácil. Se a hora em ponto, é só você colocar o'clock. It's 9 o'clock. It's 8 o'clock, tá bom? Então, vamos ver um outro aqui. Agora aqui, eu vou deixar esse relógio aqui pra você pensar. What time is it? São 3 horas. Então, como é que você fala 3 horas? Let's see. Yes, it's 3 o'clock. It's 3 o'clock, ok? Então, aí, 3 horas em inglês, it's 3 o'clock. Mais um pra você, vamos lá. What time is it? 5 horas em ponto. What time is it? Yes, it's 5 o'clock. It's 5 o'clock. Tá bom? Então, assim por diante. Horário
em ponto, as horas em ponto, basta você colocar o'clock. Então, esse é o primeiro. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Quando o ponteiro dos minutos está no 3, especificamente, gente, quando o ponteiro dos minutos está no 3, que significa 15 minutos de alguma hora, a gente usa uma expressão própria para isso, que é a quarter past, ok? Então, a gente sempre vai usar somente quando o ponteiro dos minutos estiver no 3, 15 minutos, a gente usa essa expressão, a quarter past. Vamos ver um exemplo, ó, 4:15. E deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nessa versão, é importante você lembrar que primeiro a gente fala os minutos, tá? Então, nesse jeito aqui de falar, a gente fala os minutos primeiro. Então, aqui primeiro a gente vai falar os minutos, que são 15 minutos que tem essa expressão aqui, ó, a quarter past. E aí, então, a gente fala a quarter past 4, que são 4:15, que seria um quarto que já passou das 4. A quarter past 4, sempre os minutos primeiro, ok? Então, tá bom. Então, vamos ver aqui, ó, esse reloginho. What time is it? It's, ó, tá o ponteiro aqui no 3. Então, what time is it? It's a quarter past 8. Então, são 8:15. A quarter past 8. Ok? Então, sempre que o ponteiro dos minutos estiver no 3, a gente usa essa expressão. Bora praticar. Mais um lá. Ó, what time is it? 2:15. Ponteiro dos minutos no 3. Falamos primeiro os minutos. A gente usa uma expressão. Então, 2:15. Como é que vai ficar? It's a quarter past 2. Um quarto que já passou das 2 não é mais 2 horas. Já se passaram 15 minutos. Então, os minutos primeiro. A quarter past 2. Tá bom? Então, assim, quando o ponteiro dos minutos estiver no 3, você vai usar a quarter past. Então, 2:15, a quarter past 2. 5:15, a quarter past 5. 10:15, a quarter past 10. Então, é isso. Se o ponteiro dos minutos está no 3, você vai falar a quarter past. Somente quando tiver no 3, tá? Quando tiver o ponteiro dos minutos no 3. E agora, vamos falar de quando é meia hora. Quando o ponteiro dos minutos estiver no 6, tá? Que é tipo 8:30, 9:30, 7:30, 1:30, meio-dia e meia, tá? Então, quando a gente colocar o ponteiro dos minutos no 6, que tá marcando meia hora, a gente usa essa expressão, half past, ok? Repete aí, half past, tá? Let's see one example. For example, 5:30. Lembra que é os minutos primeiro? Então, a gente vai falar half past primeiro. 5:30. What time is it? It's half past 5. It's half past 5. 5:30. Half past 5. 5 que são as horas, tá? Let's practice it. Oh, 9:30. What time is it? What time is it? 9:30 in English. Quem já sabe falar? Qual que é a expressãozinha que a gente usa? What time is it? Let's see. It's half past 9. Half significa meia hora, tá? Então aqui, ó, quando o ponteiro tá no 6, que já passou meia hora, por exemplo, 5:30, igual tá aqui, ó, 5:30. Ponteiro dos minutos tá no 6, então aí você vai falar essa expressão, half past. Então, half past 5, 5:30. Aí você fala half past 5, ok? Então aqui, que horas são? What time is it?
It's 9:30. Let's go. Let's practice. And now, what time is it? What time is it? Agora aqui, ó, 1:30. What time is it? It's 1:30. 1:30. Ai, gente, agora aqui tem uma coisa bem interessante, porque tá vendo que aqui, ó, quem tem um pouco de dificuldade com relógio de ponteiro, fica meio confuso, porque olha, o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, não tá no 1, mas ele também não tá no 2. Então aí o que aqui tá acontecendo? É porque quando o relógio é de ponteiro, a engrenagem dele vai rodando. Então ele só vai estar exatamente o ponteiro pequeno das horas no 1 quando for 1h em ponto. À medida que o ponteiro dos minutos vai rodando, a engrenagem do relógio também vai levando, entendeu? Pra próxima hora. Então aqui, ó, 1:30. A gente vai usar essa expressão, porque meia hora, 1:30. Meia hora que passou da 1. 1:30. Entendeu? Igual aqui, ó. Aqui é 9:30. Se é meia hora, eu vou usar o 1/2. E aí não é 9:30. Então, 9:30. Então, half é meia e past é que já passou. Então, fica assim, meia hora que passou das 9. Já não é 9:30? Então significa que não é mais 9 horas. Já passou meia hora. 9:30. É porque desse jeito aqui que a gente fala as horas, é o contrário. É minutos primeiro, depois as horas, tá? Então, aqui, 9:30. 9:30. Meia hora que já passou das 9. Agora já é 9:30, já passou de 9 horas. Então, sempre que o ponteiro dos minutos estiver no 6, marcando meia hora, é só usar 9:30. Então, por exemplo, assim, se for 8:30. 8:30. 8:30. Se for 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. E assim por diante. Ponteiro dos minutos está no 6, 2:30, tá? 2:30, 2:30. Continuando. Tá? Ó, agora aqui. 1, ok? 1:30. 1:30. Alright? 1:30. Agora, outra opção de horas. Agora, quando o ponteiro dos minutos estiver no 9, então, quando o ponteiro dos minutos estiver no 9, eu vou falar a quarter to. A quarter to. E aqui esse to significa para. 1/4 para, tá? Então, aqui, quando o ponteiro dos minutos estiver no 9, a gente vai fazer a continha. Sabe quando você fala assim, 15 para as 10, 15 para as 11, 15 para as 4? Então, é a quarter to que você vai usar. A quarter to. E aí, você vai fazer a continha. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, aqui tá falando, ó, 15 para 5. O ponteiro dos minutos está no 9. Então, falta aqui, ó, 5, 10, 15 minutos para dar 5 horas. Então, aí, se o ponteiro dos minutos está no 9, eu vou falar a quarter to. Então, 15 para 5. A quarter to 5. Ok? Ó, então, quando o ponteiro dos minutos estiver no 9, essa expressão pronta, você vai usar esse pedacinho de frase, a quarter to. Então, se aqui é 15 para 5, a quarter to 5, tá? Então, vamos praticar. What time is it? Ó, ponteiro dos minutos no 9 e já são quase 4 horas. Então, quando o ponteiro dos minutos está no 9, a gente usa a quarter to. E aqui, então, what time is it? A quarter to 4. Tá vendo que já são quase 4 horas? 4.
Então, a quarter to 4. Quase 4 horas. 15 para as 4. Ok? Mais um. Vamos lá, vamos praticar mais um. What time is it? Que horas são? What time is it? Ó, quase 2. Tá vendo o ponteiro dos minutos aqui? Chegando quase no 2, no 2. Então, what time is it? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ó, 15 para as 2. Em inglês, como é que eu falo isso? Quando o ponteiro dos minutos tá aqui no 9. 15 para as 2. São quase 2 horas. 2. Aí, quando o ponteiro dos minutos tá no 9, eu uso a quarter to. Ponteiro dos minutos tá no 9, então eu vou usar a expressão a quarter to. 15 para as 2. It's a quarter to 2. 15 para as 2. Tá bom? Então, lembrando que desse jeito aqui, a gente fala primeiro os minutos. A gente foca primeiro em falar os minutos. E aí eu tô aqui explicando para vocês as expressões específicas de alguns horários. Quando o ponteiro tá no 12, marcando a hora correta. Quando o ponteiro tá no 3, marcando 15 minutos, que eu uso a quarter past. Quando o ponteiro tá no 6, marcando meia hora, eu uso half past. E quando o ponteiro dos minutos está no 9, marcando a quarter to. Tá bom então, tá? Depois a gente vai fazer uma revisão. Depois no final da aula a gente vai revisar tudo, tá? Tá bom, então a gente já sabe falar quando é 1h15, quando é 1h30, quando é 15 para 1, quando é 1 hora em ponto. A gente já sabe esses horários. Mas e as outras horas? E se for, por exemplo, 2h10, 5h09, 4h20, tá? Então aí aqui também tem uma maneira de você falar, tá bom? Você agora vai imaginar que você divide o relógio no meio. Divide o seu relógio, parte o relógio aqui, ó, no meio. Essa primeira metade do relógio aqui, quando o ponteiro dos minutos estiver desse lado daqui das horas, você vai usar past. Past significa que passou, tá? E aí, então, agora você vai sempre olhar o ponteiro dos minutos. Você vai falar os minutos e usar o past, depois falar a hora. Vamos ver um exemplo. Ó, então aqui tá falando 2 horas e 5 minutos. E aí eu não falo primeiro os minutos? Aí primeiro eu tenho que falar os minutos. Quantos minutos? 5. E aí eu vi que se o ponteiro dos minutos tá nessa metade aqui, na primeira metade do relógio, eu vou usar past. Então, vai ficar It's 5 past 2. 5 minutos que passou das 2. Então, minutos primeiro. Quantos minutos? 5. Aí, tem que usar o past. 5 past 2. Ok? Então, são 2 e 5. É o contrário. Ok? It's 5 past 2, tá? Ok, então aí 5 minutos, o ponteiro dos minutos tá aqui, no 1, então significa 5 minutinhos aqui, ó, que aqui quando tá o relógio de ponteiro, você conta de 5 em 5, então aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante, tá? Vamos ver mais um agora, pra vocês verem que horas são. What time is it? Ó, facinho. Vamos olhar então primeiro os minutos. Quantos minutos aqui? 5. 5 minutos, ok? Então aqui como é que vai ficar? 5. A gente aprendeu que se o ponteiro dos minutos está desse lado de cá, eu vou usar past. E aí depois eu falo a hora. 5. Então, primeiro os minutos, 5, eu uso past,
5 past. E as horas? 5 past 5. Então, vamos lá. Mais um pra gente praticar. Ó, agora, aqui tá falando 10 horas e 20 minutos. Porque aqui, ó, o ponteiro dos minutos tá no 4. Então, eu conto de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, aí, como é que vai ficar? 20 minutos. Lembra que primeiro eu falo os minutos. Então, 20 em inglês é 20. Ó, então aqui 20 minutos. Então, primeiro eu vou falar os minutos. 20 em inglês, 20. 20. E aí, lembra que se o ponteiro dos minutos tá desse lado aqui, eu vou falar past. Então, aqui vai ficar, ó, it's 20 past 10. Então, 20, que são 20 minutos, past 10, que são as horas, 10 e 20. 20 past 10, ok? Ó, agora aqui, 11 horas e 25 minutos. Ó, então aqui, os ponteiro dos minutos, lembra? Conta de 5 em 5. One é 5 minutos. 5, ó, 10, 15, 20, 25, que você conta de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, 11 horas, ponteiro pequeno tá no 11, são 11 horas, ponteiro grande tá no 5, 25 minutos. Então, what time is it? Vamos lá. Minutos primeiro. Primeiro eu falo os minutos. Quantos minutos? 25. Então, aí vai ficar 25 past e as horas? 11. Ó, 25 past 11. 25 minutos que se passaram das 11. Não é mais 11 horas. Ó, 25 past 11. 25 minutos, 25 past, porque o ponteiro do relógio está desse lado aqui, então eu uso past. 25 past 11, ok? Ó, mais um. What time is it? Primeiros minutos. Quantos minutos que tá marcando aqui? Quantos minutos? Marcando 10 minutos. Então, primeiro eu falo os minutos. 10. Ok? It's 10. Se o ponteiro dos minutos está desse lado aqui, eu uso past. Então, fica 10 past. E quantas horas? Ó, 9. Não é 9, 10? Então, desse jeito aqui não é o contrário? Você fala 10 que passou das 9? É o contrário. Então, quantos minutos? Agora aqui, ó, 9 e 10. What time is it? 10 past 9. 10 minutos. 10 past 9. It's 10 past 9. Yes. Agora, a gente falou, primeira metade do relógio, eu uso past. E a outra metade do relógio, essa segunda metade do relógio aqui, eu vou usar to. O que é o to? O to é para. Aí aqui, gente, a gente usa aquela maneira de falar assim, 20 para as 9, 5 para as 8, 10 para as 11, entendeu? Então, agora desse lado do relógio, a gente tem que fazer essa continha, tá? Você tem que pensar que é tantos minutos para 10 para as 11, 5 para as 7, 25 para as 9 e assim por diante, tá? E aí, então, vamos ver um exemplo. For example, ó, aqui, o ponteiro dos minutos tá do lado de cá, tem que usar o to. E aqui, tá falando aqui, ó, que são 9h40. Tá falando aqui, então, assim,
20 para as 10. Aqui desse lado do relógio você precisa fazer a conta. Quantos minutos que falta para tal hora? Então aqui tá falando 20 para as 10. Lembrando, minutos primeiro. Sempre, gente, é os minutos primeiro, tá? Então vamos lá. 20 para as 10. Então vamos lá. 20 to 10. Então aqui, ó, minutos primeiro. 20. Aí desse lado do relógio eu tenho que usar o to. 20 to 10. Já são quase 10 horas, tá? Entenderam? Tem que fazer a continha. Quantos minutos que falta para tal hora? Vamos lá. What time is it? What time is it? Ó, são 10, falta 10 minutos para as 4. 10 para as 4. What time is it? Minutos primeiro. Então, eu vou falar que falta 10 para 4 horas. Como é que fala 10? 10. 10 to 4. 10 to 4. 10 para 4 horas. 10 to 4. E se fosse 10 para 5? 10 to 5. E se fosse 10 para as 10? 10 to 10. Mais um, gente. What time is it? What time is it? Pensa aí. Ó, quantos minutos que falta? Já são quase 7 horas. Falta quantos minutos? 5. Falta 5 minutos. São 5 para 7. 5 para 7. Ó, falta 5 minutinhos para o relógio chegar aqui, do relógio das horas, chegar no 7. Yes, it's 5 to 7. Very good. And now, what time is it? Ó, aqui, gente, o relógio aqui tá no 7. Aqui a gente também tem que fazer a conta de quantos minutos que falta para 3 horas. E aqui, ó, a gente vai contar, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Falta 25 minutos para 3 horas, tá? Então aqui, ó, nessa primeira, né, desse lado aqui, dessa metade do relógio, eu tenho que usar to. Então, se o ponteiro dos minutos tá aqui desse lado, é to. Então, aí, ó, como é que vai ficar? 25 para as 3. Ó, é assim mesmo que fala, tá? It's 25 to 3. Porque se o relógio tá aqui nessa metade, eu vou usar to. Então, eu faço a conta de quantos minutos que falta para dar 3 horas. Tá vendo que o ponteiro das horas tá chegando aqui no 3? Então, aí fica 25 to 3. Yes! Falta 25 minutos para chegar nas 3 horas. Em português, a gente falaria 2h35, né? Mas em inglês, você vai falar assim, tá bom? Então, 25 to 3, ok? E a gente vai dar mais uma revisada aqui, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Então, quando o relógio estiver marcando horas em ponto, como é que a gente vai falar? 9 horas. It's 9 o'clock. Tá bom? Então, a gente fala it's 9 o'clock. Ok? Então, se for horas em ponto, tá beleza. Very nice. Tá? Vamos praticar então. What time is it? What time is it? 3 o'clock. It's 3 o'clock. And now, what time is it? 5 horas em ponto. What time is it? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock.
Yes? It's 5 o'clock. Tá? Horas em ponto. Ótimo. Horas em ponto, é só falar a hora, o'clock. 5 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. E assim por diante. Bora lá. Quando estiver marcando 15 minutos, o ponteiro dos minutos no 3. Quando o ponteiro dos minutos estiver no 3, a gente vai usar essa expressãozinha aqui, que tá pronta, tá? Ó, a quarter past. Então, se o ponteiro dos minutos estiver no 3, você vai falar a quarter past. Vamos ver um exemplo. Ó, it's a quarter past 4. It's a quarter past 4. Ponteiro dos minutos está no 3, não tá? Então, eu uso a quarter past. Ponteiro das horas está no 4, são 4 horas. Então, se é os minutos primeiro, então eu falo a quarter past 4, tá? Lembra que é o contrário. Minuto primeiro, depois a hora. E agora aqui, ó, 8h15. O ponteiro dos minutos está no 3. Ponteiro dos minutos no 3. Quando está exatamente no 3, eu vou usar a quarter past. Pronto, falei os minutos. A quarter past. E a hora? 8. Então, como é que vai ficar? It's a quarter past 8. Minutos primeiro, a quarter past. Agora a hora, 8. It's a quarter past 8. Então, exatamente quando o ponteiro dos minutos estiver no 3, marcando esse 15 minutos, eu uso essa expressão pronta, a quarter past. Então, se é 8h15, a quarter past 8. Se são 2h15, a quarter past 2. Se é 1h15, a quarter past 1. Se são 10h15, a quarter past 10. Ok? E esse aqui? What time is it? Quando o ponteiro dos minutos está no 3, eu vou usar a quarter past. E aí, como é que vai ficar? Então, minutos primeiro. A quarter past 2. Porque são 2h15. Que horas são? 2h15. A quarter past 2. Então, bora lá continuar revisando. Agora, quando o ponteiro dos minutos estiver no 6, tipo assim, ó, half past, vou usar half past, ó, tipo assim, ponteiro dos minutos está no 6 e o ponteiro das horas está aqui no 5, então são 5h30. Esse half past é meia hora, então aí, se são 5h30 e eu falo os minutos primeiro, half past 5. Então, aí eu falo os minutos primeiro. Half past, e depois eu falo a hora. 5. It's half past 5. Bora praticar, ó. Ponteiro dos minutos no 6. Eu vou usar half past. E a hora? Que hora é? 9. Então, aqui vai ficar half past 9. Half past 9. Ok? Então, tá bom? Então, lembrando, os minutos primeiro. Quando o ponteiro dos minutos está no 6, eu vou usar half past. E aí? E aí, aqui são 9 horas, tá? Então, aqui vai ficar half past 9, tá? Agora aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá chegando no 2, já tá, mas ainda a gente ainda tá falando de 1h30, tá? Então, aqui, ó, half past 1, 1h30. Ponteiro dos minutos no 6, eu vou usar o quê? Half past. E a hora? 1, 1h30. Half past 1. Ok? E agora, quando o ponteiro dos minutos estiver no 9,
eu vou usar essa expressão prontinha. A quarter to. Você vai falar tipo 15 para a quarter to. Ok? Vamos ver um exemplo. For example, aqui ó. 15 para 5. Ponteiro dos minutos no 9. Olha aqui, ó. Falta 5, 10, 15 minutos para dar 5 horas. Então, se o ponteiro dos minutos está no 9, eu uso essa expressão. A quarter to. Então, são 15 para 5. A quarter to 5. Ok? Vamos para mais um. Ó. 15 para as 4. 15 para as 4. What time is it? Então, se o ponteiro dos minutos está no 9, eu uso aquela expressão It's a quarter to 4. 15 para as 4. Tá vendo aqui que já tá quase chegando no 4? It's a quarter to 4. 15 para as 4. Ok? Ó, ponteiro dos minutos no 9. A quarter to. Ponteiro das horas chegando no 4. 4. It's a quarter to 4. E agora, ó. Ponteiro dos minutos no 9. Ponteiro das horas quase chegando no 2. Então, são 15 para as 2. Quase 2 horas. Se o ponteiro dos minutos está no 9, vai ficar a quarter to. A quarter to 2. 15 para as 2. It's a quarter to 2. 15 para as 2. Ok? Então tá bom. Então voltando aqui. A quarter to 2. 15 para as 2. Se for 15 para as 5, a quarter to 5. Se for 15 para as 11, a quarter to 11. Tá? E assim por diante. Você não pode esquecer que dessa maneira aqui de falar as horas é sempre os minutos primeiro. Foca no ponteirinho dos minutos, tá bom? Bora lá. E agora para falar o resto das horas, né, que a gente falou do 15, do 30, né, que é meia hora, e falou do 15 para tal hora. A gente já falou desse. Mas agora, vamos falar dos outros minutos. Esse minutinho mais quebradinho. Se o seu ponteiro do relógio, tá, dos minutos, tá desse lado aqui, então aí você vai usar past. Igual aqui, ó, tá desse lado, então são 2 e 5, os minutos primeiro. 5 past 2. 2 e 5. E aí nesse jeito é o contrário. 5 past 2. Igual aqui, ó, 5 e 5, minutos primeiro. 5 past 5. 5 e 5. 5 past 5. Vamos ver mais um. Ó, 4 horas e 5 minutos. Minutos primeiro. 5 past 4. Agora aqui não é mais 5 minutos. Aqui agora é 5, 10, 15, 20. 20 minutos. Então, aqui, ó. 20. 20 em inglês é 20, né? Então, 20 past 10. Então, 20 minutos. 20. Aí, desse lado daqui, quando o ponteiro dos minutos estiver desse lado aqui, eu vou falar past, né? E aí, vai ficar 20 past 10. 10 e 20. Ok? E agora aqui, ó, 11 e 25. Minutos primeiro. 25 em inglês, 25. Então, aí vai ficar 25 past 11. 25 past 11. Ok? Então, 25 minutos que passou das 11. 25 past 11. Tá bom? Vamos seguir. Ó, 9 e 10. Então, são 10 minutos. O que vai fazer? Falar os minutos primeiro. Minutos, então, 10 minutos.
10 past 9. Ok? Então, 9 e 10. E nesse jeito fica o contrário, né? 10 past 9. 9 e 10. Tá bom? Yes, very good. E agora, por último, a outra metade do reloginho. Quando o ponteiro dos minutos estiver desse lado do relógio, eu vou usar to, que eu vou fazer a conta. Tantos minutos para, tá? Então, vamos ver um exemplo. For example, aqui ó, 20 para as 10. Olha o ponteiro das horas chegando no 10. Já vai dar 10 horas, quase 10 horas. Falta 20 minutos, então eu vou falar 20, 20. It's 20 to 10. It's 20 to 10. 20 para as 10. Porque eu vou usar o to, tá do lado de cá, o ponteiro dos minutos. Próximo, what time is it? Ó, ponteiro das horas, o ponteiro pequenininho, tá aqui no 4. Então, aí, o que precisa? Fazer a continha. Falta quantos minutos para 4 horas? Ó, 5, 10. Então, são 10 para as 4. 10 to 4. 10 para as 4. 10 to 4. Ok? E esse aqui, ó, quase 7 horas. Então, aqui, o que eu vou falar? Falta quantos minutos para 7? 5. Tá? Então, vai ficar 5 to 7. 5 para 7. Ok? 5 to 7. 5 para 7. E esse aqui agora? Quase 3 horas. Ó, então aqui agora vamos contar quantos minutos que falta. 5, 10, 15, 20, 25. 25 em inglês é 25. 25 to 3. Falta 25 minutos para as 3. It's 25 to 3. Ok? Bom, então revisamos todos os horários, tá? Aqui tá tudo explicadinho direitinho. Se ficou alguma dúvida, assiste a aula de novo, faz as suas anotações, memoriza como que fala as horas no relógio de ponteiro. Para você saber direitinho falar as horas desse jeito aqui, você tem que saber falar as horas no relógio de ponteiro, tá bom? Se você não sabe falar as horas no relógio de ponteiro direitinho, não tem problema. Vai aprender e depois volta aqui, assiste a aula, tá? Revisa quantas vezes for preciso, tá bom? E na próxima aula, people, my students, eu vou voltar falando mais um pouco das horas e a gente vai aprender mais umas dicasinhas, tá bom? De algumas outras particularidades, mais uns detalhes que eu preciso ensinar pra vocês aqui, que não deu tempo hoje, tá? E aí a gente vai também fazer frases. Vou te ensinar a fazer frases. Ah, eu tomo banho 6 horas da manhã. Eu começo a trabalhar 7 horas. Ah, eu paro pra almoçar. Meu almoço é às 11h10. E aí a gente vai fazer frases. Vamos formar frases também, tá bom? E várias outras coisas. Vou te ensinar mais um monte de coisa. A gente começa a aula quinta-feira que vem dando uma revisada nas horas. E depois a gente vai aprender mais algumas coisas sobre as horas e vamos formar muitas frases. Vamos aprender um monte de palavra nova, ok? Oh, meu Deus, o tempo voa. Como passa rápido. Oh, my God. Eu adorei a nossa aula. Amei, amei, amei vocês aqui comigo, my students, né? E não se esqueçam, olha só, deixa eu voltar aqui, porque você pode printar sua tela aí e falar com toda certeza. I have an English teacher. Eu tenho uma professora de inglês, ok? Bye bye. Good night. Thank you so much. Bye bye.